E o Rio de Janeiro continua lindo? É, meus amigos, o que está acontecendo lá no Rio? Olha, eu acho que é no mínimo complicado. Eu não quero fazer mais um vídeo aqui puxando sardinha para um lado ou para o outro, ou também ficando em cima do muro e querendo render nesse assunto, porque todo mundo tá falando mais do mesmo. E mais uma vez eu quero tentar trazer um outro ponto de reflexão aqui nesse vídeo. Você tá no André Fora do Palco, é meu canal secundário, às vezes eu falo aqui de assuntos polêmicos, às vezes de uma maneira mais bem-humorada, mas não necessariamente com humor. Hoje, num tom um pouquinho mais baixo, acabei de fazer cirurgia do desvio de septo, então é o meu primeiro dia de gravação. Gravei um vídeo já falando sobre a cirurgia, eu não sei se vai antes ou depois da postagem desse vídeo, mas enfim, tô gravando no mesmo dia, um ritmo um pouquinho mais desacelerado. Então se inscreva no canal, prepare o seu comentário para depois, lá para o final, porque você pode se irritar aí com as minhas declarações, mas eu tenho certeza que você vai refletir comigo e eu quero aprender com você também aqui nos comentários, beleza? Vamos lá. Não consegui acompanhar 100% das notícias e por isso que eu não postei nada antes. Eu estava nesse processo de cuidar da minha cirurgia, do meu desvio de septo. Então por isso que eu não postei nada antes. Mas vamos conversar agora. Eu não quero entrar aqui na discussão se é certo ou se é errado, se a operação foi um sucesso ou se foi um fracasso. Porque isso é o que tá todo mundo dizendo. Ah, tá certo, tem que estar feito, não sei o que, bandido bom é bandido morto. Do outro lado eu tô falando, ah não, isso daí não vai adiantar nada, são vidas perdidas, são muitas vidas e não sei o que, papapá, papapá. Agora eu quero tocar num outro ponto aqui, de verdade mesmo, que vocês estão vendo na internet, de verdade mesmo. Tenta tirar essa parte emocional do ego e da satisfação que você tem de um lado ou de outro. De provar que você está certo de um ponto ou de outro. E tenta também excluir a raiva que você tem de um lado ou de outro. Vamos tentar pensar com neutralidade nesse assunto. Vocês acham realmente que vai mudar alguma coisa ou que isso está sendo benéfico de alguma maneira? Porque do jeito que eu tô vendo por aí, isso tá trazendo mais ódio para as redes sociais. Porque a rede social já é isso. Já é polêmica, já é treta. Tá trazendo mais ódio para as redes sociais. Eu tô vendo uma polarização maior. Ano que vem é ano de eleição. Vão usar isso daí para os dois lados como campanha pró e contra nas próximas eleições. Você pode ter certeza disso daí. Isso se essa operação já não foi meio que pensada para fazer alguma manobra política de alguma maneira, tá? Soei aqui um pouco como teoria da conspiração, que nem eu gosto muito, mas eu vejo essas operações como, de um lado é para mostrar serviço e do outro lado é uma oportunidade para meter o pau. É assim que eu vejo. Eu não sei se isso vai resolver realmente o problema, porque o problema é gigantesco. A grande verdade é que a gente deixou o Brasil chegar num ponto onde o problema é tão grande que qualquer cutucada que você der nessa ferida vai causar uma dor enorme, seja para curar ou para piorar. E a gente não tem muita certeza de qual é a cura. O Brasil ele tá doente nesse ponto, mas é uma doença que não tem uma cura, não é certeza de uma cura. Como se fosse uma doença muito grave, quase como se fosse um câncer terminal. E às vezes, mesmo quando nós temos alguém da família, ou nós mesmos passamos por uma situação dessa, com uma doença muito grave, existem vários tipos de tratamentos. Independente do tratamento que você escolha, vão ter pessoas a favor e pessoas contra. Principalmente se o resultado não for o esperado. Porque quando dá certo, ainda bem que escolheu se tratar, ainda bem que fez esse tratamento, ainda bem que fez o tratamento convencional, ou ainda bem que fez o tratamento experimental, porque senão teria sido de outra forma. Agora, quando dá errado, eu avisei, não deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Isso daí estava claro que não ia dar certo. Mas beleza, a gente deu o exemplo aqui de uma vida. E eu não estou querendo desmerecer pessoas doentes, tá? Mas a vida de uma pessoa doente em tratamento, ela é muito curta comparada com a vida de uma nação. Então, para nós resolvermos essa questão do Brasil, eu acho que não vai ser só uma vida que vai ser perdida, independente do que a gente faça. Pode soar um pouco pessimista, mas esse tipo de operação, se for para seguir nesse rumo, não vai ser um rumo bacana. Vão se perder vidas de inocentes, de policiais, e sim, é claro, dos bandidos. E não vai ser uma operação isolada. Eu acho que se entrar realmente numa guerra contra o crime, vai virar uma guerra.
e em guerras abaixas por todos os lados, e nenhuma guerra é limpa. Guerras não são limpas, não existem regras nas guerras, de nenhum dos lados. A guerra, ela é contada de uma maneira heróica pelo vencedor, mas o lado do perdedor nunca tem boas histórias ou histórias honrosas para ser contadas. E da mesma forma que se forem resolver de outra maneira, deixando rolar, ou pensando em contornar e com outras ações, em educação e de outras maneiras, até isso realmente se concretizar, vidas também vão ser perdidas. Porque do jeito que tá, as vidas estão sendo perdidas. Há quanto tempo as vidas não estão sendo perdidas por conta da bandidagem que a gente vê? Da mesma maneira, dos dois lados vão ter baixas. Um pode ser, de repente, curto e grosso, do outro pode ser um pouquinho mais ameno, mas também vão ter baixas. E quem vai decidir isso? Aí que tá. Eu acho que esse é o maior problema. Quem é que decide? Será que é a gente mesmo? Será que são os governantes? Quem vai ter coragem para seguir um direcionamento? Eu acho que é aí que a gente se perdeu um pouco na discussão, sabe? Vendo um monte de celebridade falando, um monte de gente querendo dar muita opinião. Eu acho que já virou campanha de novo. O negócio tá muito sério para ficar virando campanha. Já começou a virar um negócio, uma briga de classes de novo. Já começou a virar a favela contra a burguesia. Cara, não. O foco não é esse. O foco é acabar com uma coisa que realmente é um problema. Eu acho que o Brasil inteiro concorda que as facções criminosas são criminosos. O foco teria que ser isso, se juntar para acabar com isso de uma maneira, para contornar isso. Mas não, virou briga de classe, virou briga de esquerda contra a direita. Polarizou mais ainda. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou o desastre que teve lá no sul. Porque o desastre que teve lá no sul, lembra das chuvas, das enchentes? Cara, não teve nada a ver com polícia, foi a natureza. Foi simplesmente a natureza que resolveu chover pra caralho e destruir praticamente um estado inteiro. E descambou para treta política. E eu fiquei pensando, cara, se nem quando tem um desastre natural as pessoas vão conseguir ter uma discussão e um diálogo, imagina agora que não é um desastre natural, que é uma operação planejada. Você acha que as pessoas vão ficar quietas? Não vão. E sinceramente, eu acho que todas essas pessoas estão falando pra cacete na internet, que eles estão menos preocupados são com as vidas. Estão preocupados com like, com engajamento, com voto e com a própria imagem. Agora, com as vidas perdidas, nem de um lado, nem do outro. É isso aí, galera. Fico no aguardo do seu comentário. Até o próximo vídeo. Valeu!